E aí, pessoal, boa tarde, tudo bom? Aqui quem fala é o arquiteto William, estou aqui com o meu sócio, também arquiteto Renato Leal, nós somos da Ativa Arquitetura e nós continuamos aqui nessa série de vídeos falando sobre construções financiadas e o design de valor. Esse vídeo de hoje a gente vai abordar a questão dos projetos executivos, projetos complementares, o que vem a ser os projetos complementares, perdão. Quais são os principais projetos, qual a importância desse projeto para a obra, qual a diferença dele em relação ao projeto arquitetônico, que a gente falou no vídeo anterior. E mais uma vez convidamos aí vocês que estão nessa jornada aqui conosco, aprendendo um pouco mais sobre os projetos, design de valor, como é que isso nos ajuda, né, a ter os melhores resultados, né? Você que está pensando em construir, empreender, você tem um terreno, já está se preparando, né, para poder empreender na construção civil. Então, essa série de vídeos é justamente para passar um pouco mais de subsídio, esse bate-papo aqui nosso, para que você já comece a ter um pouco mais de ferramentas para entrar aí nessa empreitada. Bom, Renato, projeto executivo, né? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Os principais projetos aí que entram nesse cenário aí. Então, a gente viu lá no vídeo anterior que o projeto arquitetônico, ele passa em determinado momento para se aprovar na prefeitura, depois de todas aquelas discussões, né? Depois de todo o embasamento teórico que o projeto teve. E aí, na nossa metodologia aqui, após a aprovação na prefeitura, a gente vai desenvolver os projetos complementares. Fala um pouquinho para a gente o que é esses projetos complementares, qual a importância dele para a obra. Olha, William, os projetos complementares eles são de suma importância, né, porque eles correspondem ao, digamos assim, vamos dizer assim mesmo, um pack de projetos. Esse pack de projetos, eles são constituídos basicamente de projeto estrutural, o projeto elétrico e o projeto hidrossanitário. Esses são os básicos, quando se fala em termos de projetos complementares. Exatamente. O projeto hidrossanitário, ele tem uma importância, ele pode parecer simples num primeiro momento. Por exemplo, quando você trata da parte hidráulica, ele aparentemente ele é algo simples. O corriqueiro, que todo, digamos assim, todo operário sabe fazer. Porém, tem uma questão muito importante aí, por exemplo, que eu poderia destacar, que é a pressão da água no ponto final, por exemplo, no caso de um chuveiro. Às vezes você está tomando banho e você só sente aquela gotinha caindo em cima de você, uma coisa bem fraquinha, não tem aquela pressão. Então, para você ter uma pressão adequada no chuveiro, tem que ter uma altura mínima que é definida em norma para que tenha um bom desenvolvimento. Em relação ao projeto de esgoto, por exemplo, chama de projeto sanitário, de fundamental importância que conste nos projetos, por exemplo, os níveis das caixas, as cotas dos tubos em relação, os níveis deles em relação à fossa ou em relação à caixa de esgoto. Projeto de esgoto sem os níveis não é um projeto, vamos colocar assim, adequado, porque ao chegar na obra, o operário que pegar esse projeto, ele não vai ter os elementos suficientes para desenvolver. Não é só apenas direcionar para onde é que vai o esgoto, para qual caixa ele vai. Um projeto bem feito, ele tem que ter as cotas das tubulações. Em relação ao projeto estrutural, de suma importância, William, o projeto estrutural, ele vai além, ele tem muitas informações, onde as primordiais são a bitola dos ferros, a dimensão de vigas, pilares, sapatas ou estacas. Então, são uma série
de, de itens que tem que ser executados em conformidade com aquele projeto para que haja uma segurança para quem vai morar naquele imóvel que está sendo morar no imóvel ou usufruir do imóvel, né? Ou ser responsável por ele, né? Como responsabilidade técnica, tem uma responsabilidade técnica envolvida nisso. Então, esses seriam os projetos complementares básicos que nós podemos citar. Porém, temos uma outra gama de projetos complementares, que a gente pode até denominar assim, são os projetos, em sua maioria, negligenciados, né? E eu gostaria que tu falasse um pouco desses projetos negligenciados aí para a gente. Antes de entrar nos projetos negligenciados, que eu acho que vai ser que vai trazer bastante informação para quem não ouviu falar ainda desses projetos, só pelo que você falou aí, Renato, eu já vejo que tem uma diferença básica aí já do projeto, que a gente chama o arquitetônico, né? O projeto que vai para a prefeitura, que é aquele projeto básico, e esse projeto que a gente chama de executivo. E aí, se você depois puder complementar, mas o que a gente vê aí que o projeto arquitetônico, ele tem, na sua essência, aquela formação, né, do arquitetônica, da forma, dos espaços, das dimensões, foi feito pensando, né, em todos aqueles, todas aquelas condicionantes, como a gente falou no vídeo anterior, as pessoas, quem não viu, é muito bom que veja, para que você entenda aqui o contexto. Mas aí, quando a gente já, depois que aprova e depois que você vai iniciar a obra, Renato, não adianta a gente fazer só com aquele projeto arquitetônico, né? Só esses aí que você falou aí, esses três, o hidrossanitário, o elétrico, o estrutural, ele já traz uma série de informações, uma série de detalhes que vão ser muito importantes para a obra. Então, por isso que a gente chama de projeto de obra ou projeto executivo. Ele é um detalhamento do projeto arquitetônico, do projeto que foi concebido lá atrás, não é isso? Isso, justamente. Ao termos todos os projetos na mão, né, esse pack de projetos, ele é chamado de projeto executivo. Essa quantidade de detalhes que servem justamente para que quem está na obra não tenha dúvidas ao executar. Quando está tudo projetado e informado nos projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, não há dúvidas em relação a cotações de preços. Você pode ir numa loja de material de construção, seja ela qual for, informar, eu quero esse daqui. Ou a loja tem, ou a loja não tem. E essas especificações técnicas, elas já estão amarradas com uma expectativa prevista em norma mínima de desempenho. Então, tem uma série de garantias envolvidas quando se tem o projeto executivo na obra. É a garantia do projeto, de que ele foi bem executado, é a garantia dos materiais que vão ser empregados de acordo com o padrão da obra que está sendo estabelecido. E tudo isso com garantia prevista no contrato, se for o caso, da empreitada, né? Ou então a garantia do material pela indústria que tá fornecendo aquele material. Então, aquele material ele tem que corresponder a um determinado nível de desempenho. Então, tudo isso daí, o projeto complementar, ele vai te dar uma série de garantias que muitas vezes o contratante até mesmo desconhece, né? Então, fica a dica aí para você começar a se atentar para exigir as garantias da obra que você está recebendo. Não é isso, William? Certo. Então, resumindo aqui, né? O projeto executivo, os projetos complementares são uma série de projetos, né, que eles vão detalhar mais a obra, né, eles se iniciam após a aprovação da prefeitura para que
projeto, como você falou, tenha todo o dimensionamento correto nas suas instalações, na sua estrutura, enfim, toda a parte executiva que vai entrar. E aí nós tocamos, há pouco tempo atrás, em relação aos projetos negligenciados. E aí, quais seriam esses projetos aí? Porque as pessoas pensam, não, talvez o estrutural ali já me resolve, quando muito lembra do elétrico, o hidrossanitário depois que lembra, né, que a água tem que vir de algum lugar e o esgoto tem que ir para algum lugar também. Depois da obra, às vezes as pessoas vão pensar nisso daí, vão lembrar que precisa ser um cálculo, precisa haver um dimensionamento. Mas tem outros projetos também que são de suma importância. Fala aí, Renato, para a gente, quais seriam esses projetos? Bom, podemos começar, por exemplo, como o luminol técnico. O luminol técnico, ele, dependendo do porte da obra, ele é de extrema importância. Você dimensionar quantos lux terão em cima de uma bancada de trabalho, ou quantos lux terão em cima de uma mesa de trabalho, de um gabinete na sua casa. Você gerar um ambiente confortável visualmente, onde você possa, de repente, se aquela área for uma área de descanso, a iluminação favorecer para descansar a vista. Se for um ambiente de trabalho, por exemplo, como a cozinha, ter uma iluminação adequada para que todos os cantos onde serão manipulados os itens da cozinha estejam bem iluminados. Então, pensar, digamos assim, milimetricamente, onde serão aplicados a iluminação, com base no layout definido no projeto projeto básico, né? No layout básico do projeto, é de fundamental importância. Volto a repetir, à medida que nós temos na obra os projetos 100% detalhados, o operário e os demais envolvidos, né, engenheiros, fornecedores, têm condição de não ter dúvidas sobre aquilo que vai ser efetivamente executado. E ainda mais hoje, que todos os projetos estão sendo feitos em BIM, né? Tudo isso daí facilita não só a visualização do cliente, a fiscalização daquilo que está sendo executado, mas também facilita para quem está executando. E isso daí só para citar 2 exemplos, e eu ainda citaria um último exemplo aqui, para passar a palavra para ti, William, que é o projeto de impermeabilização, que eu vejo de fundamental importância você ter as áreas molhadas, principalmente, devidamente impermeabilizadas. O projetista, quando ele pega o projeto arquitetônico e algumas outras informações, ele entende a concepção daquele projeto, ele tem condição de especificar especificar itens de maneira adequada ao padrão daquele projeto que está sendo proposto. Então, aqui nós vamos utilizar, por exemplo, emulsão asfáltica. Nessa determinada parte do projeto do Rufo, por exemplo. Emulsão asfáltica. Aqui no banheiro a gente já tem que trabalhar com manta asfáltica, ou não. A gente pode trabalhar com aditivo polimérico. Sim. Enfim, tem uma série de produtos que estão hoje disponíveis no mercado para que o projetista possa especificar aquilo que mais se adequa à realidade da sua obra. E a realidade que possui no local. Porque, às vezes, por exemplo, William, você está no interior do estado, não tem tanta diversidade de material, é difícil ter alguns materiais, às vezes tem que comprar na capital, mas às vezes você tem um material que pode suprir a sua necessidade lá, mas tem que saber aplicar adequadamente. Então, os projetos com os memoriais descritivos que são passados pelos projetistas vão suprir essa necessidade do executor não ter dúvidas na hora de fazer a obra. E eu vou
complementar, eu achei perfeito tudo que você falou, mas vou complementar aí com essa... você falou sobre o luminotécnico, falou sobre o design, falou sobre... E aí a gente começa a ver que todos esses projetos, na verdade, eles são interligados, né? Eles são interrelacionados. Então, o projeto luminotécnico depende do arquitetônico, que vai potencializar, vai dar subsídios também para o projeto de design de interiores, que é um detalhamento, né, das áreas internas. Você pode ter projeto de detalhamento de esquadrias, dependendo do projeto que você tem, uma esquadria, ela vai ser específica, você vai precisar de um marceneiro para executar aquela esquadria, então o marceneiro vai te pedir como é o detalhe aqui, como é que é essa porta aqui, qual a dimensão dela, como é que é esse gatilho aqui, a questão da própria das bancadas, né? Então, se vai ser de granito, se vai ser de mármore, qual é o tipo de granito, qual o desenho que vai ter, enfim. Então, tem essas especificações dentro do projeto de interiores. Tem projeto de paisagismo, que ele vai conversar muito também com o luminotécnico, então, um depende também do outro, né? Você ter a paisagismo aí para dar um destaque, dar um ambiente melhor para o empreendimento. E tem outros projetos aí que a gente verifica que muitas vezes até em grandes empreendimentos não são apresentados, como, por exemplo, o projeto de arrimo, de terraplanagem, né? Você falou de impermeabilização. Então, são projetos que são importantes na obra também. E você precisa saber o impacto que isso pode causar no seu projeto. E aí são vários projetos que a gente citou aqui. Tem o projeto de climatização também, que eu já ia me esquecendo. Né? Às vezes a obra já está prontinha, e aí vamos lembrar, vamos colocar a split, o ar-condicionado. E aí não tem o espaço do condensador. Né? Para onde é que vai o condensador? Vai para a fachada, claro. Para a fachada. Ficar bem estampado lá na fachada. Exatamente. Então, o que aconteceu? Não foi pensado. Então, esses projetos, além de dar todos os subsídios técnicos que o Renato falou, questão das garantias, a questão das especificações com o fornecedor, disponibilidade de material na obra, além do dimensionamento correto dessas estruturas, dessas instalações, para o perfeito funcionamento do imóvel, para que você não tenha depois um problema pós-obra, um vício construtivo que pode até impedir que o imóvel seja financiado, seja objeto de garantia. Porque o banco não vai colocar a mão em nada que tenha um vício construtivo ali grave, aparente, para depois ele assumir esse ônus, esse problema. Né? Então, esse problema ele não vai querer. Então, esses projetos são de suma importância para que, no decorrer da obra, não apareça o problema que você vai ter que dar um jeito e vai ter que resolver. Então, resolver problemas durante a obra, diz aí, Renato, aí já é bem mais complicado. Não à toa, muitos empreiteiros de reforma cobram até mais caro do que se fosse a obra começando do zero. Porque quando você, vamos dizer assim mesmo, quando você mete a marreta na obra, que você vai dar a primeira quebrada, que vai ver realmente aquilo que está acontecendo lá, é que começam a brotar problemas, né? Você tem um imóvel que foi feito, por exemplo, de maneira muito básica, vamos colocar assim, que foi feito de uma maneira... podemos colocar dessa forma, né? E quando os problemas começam a brotar, não se sabe onde está a origem real do problema. É muito mais fácil maquiar aquele problema e não atuar lá na causa raiz, onde está a origem do problema. Porque são, às vezes, envolve valores altos, envolve intervenções profundas, né? Que muitas vezes inviabilizam qualquer tipo de cura total, vamos colocar assim, daquela patologia. Então é mais fácil maquiar.
acaba ficando um paliativo, vai dar sempre um problema. É o paliativo permanente. Paliativo, boa. Paliativo permanente. Bom, e aí para a gente fechar aqui sobre esse assunto, bom, aí a gente vai ter, como a gente falou, aí, pelo menos uns 7, 8 projetos, aí, até perdi a conta. 7, 8 projetos. A gente já viu que eles são importantes. Mas em relação ao cômputo total da obra, o valor total da obra, eles não têm um custo alto. Né? Então, você economizar nesses projetos para querer baratear a sua obra é totalmente não recomendável, né? Porque esses projetos, na verdade, eles vão te dar subsídios para você economizar durante a obra, porque é obra bem dimensionada, bem projetada. Como o Renato falou, já com todo o script certinho ali para os fornecedores, para os pedreiros, operários, enfim, trabalharem, vai dar mais agilidade, vai dar mais segurança. Então, mesmo que você tenha pouco recurso, ou um recurso apertado, aí que você tem que ter mais segurança para construir, você tem que ter menos imprevisto. Então, esses projetos aí, eles dão um retorno já durante a obra, evitando uma série de problemas. Mas tem também a questão, Renato, de você, como é que um empresário, um empreendedor, alguém que está construindo, como é que ele vai lidar com todos esses projetos ao mesmo tempo? Ele não sabe, talvez, quais desses vão ser necessários. Ele não sabe, de repente, quem vai contratar. Então, imagina aí no dia a dia, você liga para o engenheiro que fez o cálculo estrutural, depois chama lá o engenheiro de instalações, depois chama mesmo que seja um projetista só, você vai ter que falar com um arquiteto que fez o arquitetônico para juntar as peças, né? Então, essa gestão de todas essas informações, como é que faz, Renato? O ideal é centralizar no escritório de arquitetura, né? Que é a nossa proposta, que tudo isso que nós explicamos aqui no vídeo, nós explicamos para todos os clientes, para que eles entendam a importância que tem um projeto de arquitetura. Agora há pouco eu mencionei sobre todos os projetos estarem no formato BIM, né? Então, então, é de suma importância que o escritório de arquitetura centralize o desenvolvimento junto aos outros profissionais, né, dos projetos complementares. Se nós temos um projetista de elétrica e um projetista de estrutural, o escritório de arquitetura ele pode centralizar e trazer ambos para conversar e dirimir todas as dúvidas que possam existir no projeto de cada um. O projeto elétrico pode interferir em alguma situação do projeto estrutural e vice-versa. Da mesma maneira, o projeto hidrossanitário pode interferir numa situação do projeto estrutural. O projetista de estrutura, ele pode, por meio do seu memorial descritivo, por exemplo, colocar um campo de observações no memorial, informando da seguinte maneira, por exemplo, caso haja necessidade de passar tubulações de esgoto nas vigas, deve-se proceder assim, 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 para obter para que não haja problemas na peça estrutural. Então ele pode explicar isso no seu memorial descritivo, justamente. E o escritório de arquitetura ele tem que ter essa sensibilidade e a capacidade de enxergar onde estão essas interferências. Então, hoje nós temos aplicações onde são desenvolvidos os projetos em BIM que nos proporcionam ter essa visão global de qual disciplina está interferindo na outra. Não é isso, William? Exatamente. Para as pessoas entenderem melhor, é como se cada projeto fosse uma engrenagem, né? Então, aquela engrenagem ela tem que estar bem ajustada ali, certinha na outra, para que não haja interferência. Se aquela engrenagem estivesse sobrepondo a outra, né, estiver ali dando um atrito ou interferência, né, como a gente chama,
Uhum. Essa interferência ela tem que ser detectada antes, para que justamente não chegue lá na obra, por exemplo, como você falou, e tá passando um tubo de queda de água pluvial bem aqui. Mas aqui está passando a minha viga alavanca aqui, como é que eu vou descer esse tubo de água pluvial aqui? O que é que foi? Problema de compatibilização. Um projetista não conversou com o outro, né? Enfim, tem várias interferências. Tem uma que você até contou para a gente outra vez, do pilar, que acabou avançando na área de escape de incêndio, né? E aí, como é que resolve? O bombeiro vai lá, o pilar avançou na área de escape, da circulação de emergência, e o bombeiro não aprovou, e essa obra ficou lá embargada, está pronta, mas não teve a aprovação de bombeiros, que foi esse projeto estrutural interferindo no projeto de combate a incêndio. Então, são essas nuances que quando a gente trabalha justamente já por ter vivenciado, experienciado, né, tantos problemas nesse sentido, que a gente já fez essa metodologia para evitar isso. A gente coloca tudo aqui dentro do escritório, tem já os projetistas parceiros, mas também a gente nada impede de trabalhar com outros projetistas, traz esses projetos, compatibiliza, gerencia e evita, né, que esse tipo de gargalo aconteça. Então, essa compatibilização, essa gestão, né, desses profissionais é importantíssima e, assim, aqui a gente conseguiu, né, através dessa metodologia, evitar muitos problemas, né, Renato? Agora, eu diria até mais, né, além de tudo isso, né, além de tudo isso que a gente já colocou, como é que você vai deixar de fora, né, os profissionais que trabalharam no nascedouro do projeto? Os arquitetos estavam lá no início da visita da obra, eles sabem por que o projeto é daquele jeito, por que ele foi projetado daquela forma. Teve vários estudos para subsidiar aquele projeto, e aí nesse momento ele sai, entram outros profissionais que podem interferir até na forma, na volumetria, no dimensionamento desse projeto. E aí lá no final o que acontece, Renato? Vai sair totalmente diferente do que foi projetado no início, não é verdade? Com certeza. Por exemplo, se você mexe durante a obra em alguma coisa, muda compartimentos internos, se você muda a janela de lugar, se você aumenta, na verdade, ou diminui, por exemplo, um afastamento que estava de 1,5 metro, diminui para 1 metro. Exatamente. Tudo isso daí vai gerar consequências lá no habite da prefeitura, quando você for tirar o habite da prefeitura, que tiver a vistoria da prefeitura, seu projeto, a sua construção estará reprovada. E aí você vai pegar a multa, correndo risco da prefeitura poder entrar com uma ação judicial contra você para que você construa de acordo com o projeto que foi aprovado, pode incidir inúmeras consequências e quando brota uma, começa a brotar várias. E aí o cliente tende a pagar o pato se ele não tiver, digamos assim, subsidiado, né? Devidamente subsidiado por uma informação que não participou lá na concepção, lá atrás, quando tudo estava sendo arquitetado, vamos colocar assim, né? Projetado, exatamente. Justamente. E a gente fala isso, né, infelizmente, com certa propriedade, porque muitos clientes nossos, infelizmente, chegam já quando ele já está nesse processo de ter que resolver o problema, né? Como ele não tomou essas precauções, como ele não seguiu esse fluxo que a gente está aqui apresentando, o pessoal dando todas essas informações aí importantíssimas, aí já chega com problema. Então, muitas vezes chega aqui uma situação que, tive um problema assim com o corpo de bombeiros, ou tive esse problema aqui na obra,
ou a minha obra foi embargada, e agora... Aí, ou seja, tem que tentar resolver, fazer o paliativo permanente, né, como você chamou. Quando é possível, né? E quando é possível, né? A gente já É, pegou casos aí de obras grandes que ficaram paradas. Porque não teve jeito mais. Com certeza. Só para exemplificar, William, nunca me esqueço de uma senhora que queria fazer uma casa de veraneio em uma cidade aqui do Nordeste paraense aqui, e fizemos um orçamento para fazer o projeto, enfim, para iniciar o trâmite de uma conversa com ela. Ela simplesmente não aceitou o nosso projeto porque ela pensou, não, é uma casa de veraneio, é muito simples. Tá bom, ela não aceitou, a vida que segue. Porém, tempos depois, ela disse, Renato, estou precisando resolver um problema que deu lá na obra, e mandou as fotos. Quando ela manda as fotos, ela tinha confiado recursos diretamente para o operário fazer a obra, não tinha projeto de nada, só fizeram lá num papel de pão, de tanta simplicidade que seria esse projeto, fizeram lá no papel, olha, eu quero assim, 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 tem que ter um quarto, tem que ter isso, né? E o pedreiro foi lá, fez da cabeça dele, e quando ela viu que ela foi lá visitar a obra, a viga da frente da casa simplesmente estava ceiada, porque não aguentou o peso da laje. Aí tu já imaginou isso? Você fazer uma obra, querer economizar pelo pretexto de ser uma casa de veraneio, né? Alegando que não queria gastar tanto, mas quando você vai ver o tamanho da casa, envolveu um enorme recurso. A pergunta é, valeu a pena? Não. Aí o que a pessoa fica tão insatisfeita, mas tão insatisfeita, ela pode querer vender a casa a preço de banana, porque ela não vai reaproveitar aquilo, ela não vai se sentir bem. Aí é minimizar os prejuízos, né? Tentar Justamente. minimizar o que... Aí por conta de um projeto que seria, né, de contratar um profissional que seria muito mais barato. Eu lembro, isso é o caso de uma residência, mas teve aquele caso do hotel também, que mudou o padrão de entrada de energia, aí já não cabia mais dentro do processo de aprovação. Aí, quer dizer, de um hotel, assim, de um empreendimento, de um equipamento que vai gerar uma renda, né? Então, tem coisas assim que é impactante, mas infelizmente no Brasil ainda se tem uma cultura, né, péssima cultura, aliás, de você fazer as coisas no improviso, no amadorismo, tentar economizar onde não deve. Então, para encerrar aqui, né, Renato, o vídeo que eu acho que tem bastante informação, bastante conteúdo, fica um alerta aí para quem está assistindo o vídeo, que é justamente não economize nos projetos, não economize na parte do planejamento. Eu sempre dou um exemplo das Olimpíadas, né? As Olimpíadas a gente compara aí, o Japão terminou as obras das Olimpíadas antes do prazo. Inglaterra, Reino Unido terminou as obras antes do prazo. E aí, quando chega no Brasil, obra estourou o orçamento em tantos milhões e está atrasada. Gente, E muitas nem ficaram prontas. nem ficaram prontas. Então, gente, o que é isso? Você pega uma cultura, né, do mundo desenvolvido, do mundo desenvolvido, é muito mais tempo desenvolvendo o projeto para que justamente quando chega na parte da obra, flua, né, e tem resultado. Então, você fica lá 1 ano, 2 anos. Não estou dizendo que todos os projetos vão levar todo esse tempo, né? Caso a caso. A gente está falando de mega, né? De mega equipamentos, de mega construções. Mas fica-se 2 anos, 1 ano, fazendo os projetos, detalhando tudo, para que quando chega na obra, já é o processo industrial, né? Como você mesmo já comentou. A obra, ela é um processo industrial. É você chegar e já chegar com as peças certas, nos processos, no momento certo, para ir executando, para não ter... No momento da obra não pode ter improviso, não pode ter deslize, não pode ter... e agora? O que a gente vai fazer, né? Então, é isso, Renato. Fecha aí uma mensagem aí sobre esse aspecto aí da cultura de se improvisar.
Essa cultura do improviso, ela é extremamente prejudicial, William. Ela te deixa refém, por exemplo, de todo dia você ter que estar na obra para dizer o que vai ser feito. Enquanto que você poderia ir de tempos em tempos na obra só para fiscalizar a execução, por quê? Contando com um projeto bem feito, que poderia estar na mão dos executores, ter a bola redonda só para chutar para o gol. Não. Aí prefere-se ter uma bola quadrada, digamos assim, né? Sim. E a bola quadrada não dá para fazer nada com ela a não ser ver o que vai acontecer. Você chuta, mas não sabe o que vai dar. Você pode até tentar uma direção, mas não sabe se ela vai, no final das contas, ir para aquela direção que você estava imaginando. Então, é extremamente recomendável que você não apele para esse tipo de economia. Vá na direção do planejamento, vá na direção máxima dos projetos. Obra sem projeto não dá. Mude sua concepção de pensar. É anti-economia, né? É o contrário de economia. Então tá, eu acho que a gente fechou aí, né, Renato, esse vídeo de hoje. Né? Resumindo aí, gente, são os projetos dão todo o subsídio para que a sua obra saia da melhor forma. Então, né, a gente fortemente indica você que está empreendendo, você que está já no processo, de repente já até iniciou a obra e não tem os projetos, então, de repente, esse vídeo, né, foi de Deus para você. Opa, vou dar uma segurada aqui, vou repensar esse processo. Então, tome cuidado com o improviso, principalmente em construção, porque dá muito problema. E aí, amanhã, Renato, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre os orçamentos, né? E a contratação do financiamento. Vai ser bem bacana esse vídeo, né, Renato? Com certeza. Você está convidado a participar dos próximos vídeos, acompanhar nossa série, Design de Valor e as Construções Financiadas. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima, pessoal. Obrigado. Valeu.